Olá, estamos começando mais um programa Entrevista-se. Continuo aqui com os meus amigos Guilherme Carvalho, da SVB, Mônica, também da SVB, e Paula Gandim, também da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira. E o tema de hoje é um tanto delicado, para variar. É uma pergunta que sempre fazem, assim, porque a gente fala que, quando a gente fala que é vegano, que não consome nenhum tipo de carne, nem peixe, só para reforçar, e não consome nenhum tipo de laticínio e nem ovos. As pessoas, normalmente, elas tendem a entender isso, assim, na melhor das hipóteses, mas sempre vem alguma coisa. Mas e se o ovo for caipira? Então o tema de hoje é: e se o ovo for caipira? Antes de falar do ovo caipira, eu acho que, para quem não está familiarizado com o que acontece nas granjas de ovos, especialmente nas granjas industriais de grande porte, eu gostaria que a gente tivesse assim, um panorama do que acontece nesses lugares. E eu acho que o Guilherme está apto a falar sobre isso, porque você fez um documentário chamado Atave, não é isso? Você entrou em granjas em Pernambuco, foi isso? Explica um pouquinho desse documentário. Isso. Na verdade, eu estava me formando em biologia, né? E eu estava com um trabalho de conclusão de curso pronto na área de genética, não tinha nada a ver com a questão animal. E aí, quando eu estava faltando 3 meses para defender, a minha orientadora me chamou de canto assim, e disse: Guilherme, você não está com o mesmo tesão no laboratório que você tinha. Eu tô vendo que você só quer fazer esse negócio aí de ativismo de direitos animais e tal. Foi bem nessa época que eu comecei assim, né? Você tem certeza que você quer continuar? Puta, mas já tá quase tudo pronto, né? Vou largar esse trabalho quase pronto para ter que fazer outro. Mas larguei. Ela me fez repensar que eu ia jogar fora 2, 3 meses do meu tempo. E eu disse, cara, vou começar do zero, uma investigação em granjas avícolas daqui do estado. No caso, Pernambuco, onde eu morava. E foram granjas de frango de corte? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Na verdade, eu visitei 4 tipos de estabelecimento. Granja de frango de corte, como eles chamam, né? Que é vira carne. Sim. Granjas de postura, de ovos. Incubatórias, que é o local onde os pintinhos nascem, onde os ovos... Existe uma fazenda específica para isso ou é um local dentro de uma fazenda maior? Não, é uma fazenda que tem as galinhas que eles chamam de matrizes, que põem ovos férteis, ovos fertilizados. Entendi. Diferentemente do ovo industrial, que normalmente as pessoas consomem, que é um ovo estéril. Sim. É um ovo que não houve fecundação, não houve interação entre a galinha e o galo. No popular não foi galado, né? Exatamente, essa é a história do ovo galado. Então esses ovos existem essas granjas de matrizes, onde os ovos fertilizados são colocados dentro de chocadeiras industriais e nascem aos milhões, né, aos milhares pelo menos, os pintinhos lá. Então eu fui para e também para o matadouro, né, o 4º tipo de estabelecimento, matadouro de pequeno e médio porte. Não consegui acessar aqueles matadouros gigantescos, mas consegui de médio porte também. Então essa investigação resultou nesse documentário Atave, a Avicultura Escancarada. Que tem no YouTube. 10 minutos, está no YouTube. E o que eu pude ver lá, que é um pouco o que eu já sabia, né, mas que eu pude comprovar e divulgar que, inclusive no estado de Pernambuco, também se reproduzia, para combater, inclusive, aquelas crenças equivocadas. Não, mas isso é só nos Estados Unidos, né? Ou não, mas isso é só no Paraná. Porque os materiais, principalmente, vinham do exterior, né? Materiais de educativos denúncia, sobre... né? Sim, os vídeos e tal do exterior. Não, mas isso no Brasil não deve ser assim. Até porque o Brasil não é tão evoluído do ponto de vista da indústria e tal. Não, no Brasil, na verdade, a maior parte já é desse jeito bem industrial. Que a indústria gosta de chamar de maneira nobre de bastante tecnificada. Significa que os animais são bastante torturados. Então, eu vi isso nas granjas de postura, né? Tentando focar na questão dos ovos aqui, voltar para o assunto, que as galinhas ficavam confinadas em densidades de 38 galinhas por metro quadrado, que dá mais ou menos a superfície de uma caixa de DVD, não é nem uma folha de papel-ofício, é menos, né? Para cada animal, em gaiolas coletivas, então 6 galinhas numa gaiola, se eu não me engano, e elas não conseguiam esticar as asas, elas ficavam se machucando um ao outro, se bicando, apesar de estar com o bico cortado, né, tentando se bicar. Isso você viu, eu vi. Cheirou e sentiu lá. E como que você conseguiu entrar nesses lugares? Você pediu permissão, simplesmente? Na verdade, Ou isso não era veio o trabalho caso? da faculdade, né? Era o trabalho da faculdade. Você então, se apresentou como aluno? com essa permissão da faculdade, estou fazendo um trabalho de conclusão de curso, foi mais fácil. Mas claro que eles não sabiam exatamente o que seria feito com aquelas imagens. Mas além do que eu vi, da condição de confinamento desses animais, a indústria de ovos esconde outras várias facetas horrorosas, né?
Uma delas é o extermínio de pintinhos recém-nascidos. Todos os pintinhos machos que nascem nessa indústria, por ser uma genética específica de ovos, não é uma genética que pode ser aproveitada pela indústria para produzir carne, porque não cresce peito da mesma forma, é diferente, é outra linhagem. Eles exterminam os machos, porque macho não bota ovo e também não tem a genética de crescer peito. Você chegou a ver isso? Não, isso eu não tive a oportunidade de testemunhar. Mas, na verdade, perdão, não tive a oportunidade de testemunhar isso, mas tive a oportunidade de testemunhar o descarte de recém-nascidos defeituosos. Não exatamente, não eram de postura, mas eram de realmente, por ter algum defeito, eram jogados e deixados para morrer à míngua. Sim. Mais ou menos isso que é feito com os pintinhos machos da indústria de ovos, Sim. Quando não são triturados. Quando não são triturados ou sufocados em grandes sacos plásticos, né? Exato. Então, essas são algumas das facetas da indústria, falando do ovo convencional primeiro, né, do ovo de granja, além da debicagem, que eu mencionei rapidamente. Assim que os pintos são... Isso também era feito nesse incubatório que eu visitei, apesar de não ter conseguido filmar, que os pintinhos recém-nascidos têm seus bicos cortados. Na indústria de ovos, pelo menos, eles têm seus bicos cortados, porque é um animal que vive até 2 anos, né? Ele fica ali naquelas gaiolas pondo ovos até 1 ano e meio ou até 2 anos de idade, e as galinhas começam, portanto, a atingir a maturidade, virar galinhas adultas, sim, diferentemente da indústria de carne que mata crianças, né, que são galinhas de 40 dias de idade, frangos, né, 40 dias de idade. Então essas galinhas começam a ficar territoriais, elas começam a ficar fortes, elas começam a ter bicos capazes de mutilar e matar a outra galinha. Então, por isso, eles cortam os bicos para que as galinhas não se matem. Com ferro quente, assim? Né? Corta com ferro quente ou com laser o bico das galinhas, e assim elas não se matam e também não conseguem selecionar muito bem a ração que querem comer. E aí comem muito e produzem mais. Exato. Então são algumas coisas horrorosas que acontecem. E a gente não pode esquecer que no final elas são abatidas. Isso é muito importante, porque exatamente, muita gente fala, mas o ovo não mata a galinha. O leite não mata a vaca, né? O leite a gente ainda vai falar em algum momento aí do futuro. Não precisa matar a galinha para tirar o ovo, não precisa matar a vaca para tirar o leite, né? Mas claro que esses animais vão para a matadoura no final da vida. Não existe um matador de 2 anos que eles... depois de um longo período de tortura vão para o matador do mesmo jeito. Não existe nenhuma empresa. Eles usam essa carne depois para... para carne de segunda linha, né? Vai para tipo desfiado, sim, ou ração, são sempre usos menos nobres na cadeia. Ração para as próprias galinhas também, né? Já li alguma coisa sobre isso, que aí acaba facilitando o desenvolvimento de superbactérias, porque... Algumas doenças graves começaram desse porque tipo. As aves, vaca louca, não né? Tipo, você começar a dar animal. Ou para ração de cachorro e gato, né, gente? Também tem um puta mercado pet, desculpa, que usa essas... Né? Usa rações à base de carne. Então, é importante isso aí também. Os animais vão para o matadouro no final, depois de uma vida sofrida. Então, é pior. E aí, normalmente, o mecanismo é justamente, então, não quero mais o ovo de granja, vou partir para o ovo caipira. Até sobre isso que eu queria falar com vocês. Mas aí, a pessoa vê no supermercado uma embalagem normalmente verde, com a foto de um campo com sol no fundo e umas galinhas ciscando livres, com o selo galinhas criadas soltas, ovos de galinhas felizes. Como que você enxerga isso, Mônica? O que você acha? Primeiro a publicidade, já vale aí. O que eu acho assim, o começo é o mesmo e o fim da vida é o mesmo. O meio é diferente, né? Então, assim, se enganar? Mas, por exemplo, a minha cachorra, ela teve insuficiência renal e ela não comia, tipo, por nada. Não comia mais nada. Aí você se vê naquela coisa e é horrível, né? Tipo, sua filha, né? Tá ali... E aí o veterinário falou para dar carne e eu não queria dar carne. Ele falou, bom, então você vai ter que dar ovo. Aí, puta merda, o que eu vou fazer? E aí você deu ovo. Aí você dá o ovo. Aí você procurou... Aí eu procurei o ovo caipira, tipo, sabendo. Aí eu fui na feira orgânica e fui perguntar quem é que não matava. Vixe, é difícil. É muito difícil, assim. Na feira orgânica... Um asilo das galinhas. Então, na feira orgânica, lá do parque, se eu não me engano, tinha um que não matava. Que ele dizia que não matava. Mas assim, então, porque o que você faz nessa hora, né? Sim. Mas assim, para consumo próprio, obviamente que não, porque
o começo e o final da vida é a mesma coisa, entendeu? Só que existem estudos, assim, eu não consumo ovos e não vou falar para ninguém consumir ovo e tal, porque eu acho que não existe, e a pessoa que fala, eu só como ovo caipira, é mentira. Porque se ela vai numa festa de um aniversário e o bolo foi feito com ovo, ela não vai perguntar. Exato. Esse ovo é caipira? Tipo, não, ela vai lá e come, entendeu? Ou se ela vai, enfim... O problema do vegetariano, normalmente, quando a gente fala vegetariano no Brasil, é realmente comer fora de casa. Né? Em casa, as pessoas conseguem fazer o que quiser. Falam assim, então, eu como leite, derivados, ovos fora de casa. E é justamente fora de casa que nenhum restaurante está bancando aí esse ovo orgânico ou caipira. Até porque é bem mais caro. É bem mais caro e etc. Industrial. Então, acho que é aí que a pessoa se põe naquele impasse, né? Mas isso que está escrito na embalagem, Paulinha, que é criada solta, você está familiarizada como que é esse criar solta? Porque eles colocam lá eu usei esse argumento para continuar comendo ovo durante muito tempo. Até mas é orgânico. Porque assim, você não quer aceitar. Eu não queria aceitar que existia isso. Eu queria aceitar que não era tão ruim. Sim. Entendeu? Então eu usei esse argumento. Essa propaganda é baixa, né? Essa foto do campo e não sei o que é de uma baixeza incrível. Assim. Eu queria comentar isso porque eu estive, além de ter feito essa investigação lá em Pernambuco, eu estive em outro momento em 2 granjas caipiras de ovos. Famosas. Uma em Pernambuco e uma em São Paulo. E a gente tem que ser sincero nas nossas colocações, não pode ser sempre... não, eu vou defender a causa, então eu vou falar sempre e tal. Sim. As galinhas lá estavam bem. Nas duas? Nas 2 granjas. Isso me deixou assim na hora meio até chocado, porque eu não esperava encontrar um cenário que eu achasse que os animais parecessem bem, sabe? E elas pareciam bem, elas interagiam, elas vinham, brincavam e tal, e pegavam na calça, e subiam, e tinha árvore, então subia na árvore, descia da árvore. E eram granjas que vendem em grandes supermercados, assim, tal. E aí eu me questionei isso tudo, mas embora, então a gente precisa reconhecer que o meio da vida daqueles animais é melhor, como a Mônica falou, o meio, né? Sim. É melhor do que a vida das galinhas criadas industrialmente. Mas isso não nos isenta da responsabilidade ética de consumir ovos caipiras e orgânicos, porque o início da vida deles e o final da vida deles tem implicações éticas gravíssimas. Então, que é o descartar dos machos, por não ter utilidade, a debicagem, o transporte e a morte, né? E a morte no final, porque... Só isso já seria... Então assim, elas passam ali talvez um ano e tanto, num ambiente que, posso dizer que eu vi com os meus olhos e disse, pô, bacana esse ambiente, mas não é suficiente. E tem outra coisa também que... Não é suficiente, elas continuam sendo instrumentos, objetos para produzir continuam sendo exploradas. Continuam sendo exploradas. Para lucro. E existe grande sofrimento e morte no início e no final. Então não é suficiente. E uma coisa que às vezes eu pelo menos não me questionava muito, a questão da compra e venda. Porque a partir do momento que você compra uma galinha para botar ovo, você está colocando preço. Dá valor econômico. Isso. Então você está afirmando que ela é um produto. E quando você compra esse ovo no mercado também você está falando, aquele animal é uma fabriquinha para mim lá, e ele vai fabricar para mim e você considera isso. Exatamente. Por outro lado, aí até outro ponto que a gente tem aqui, que se a pessoa vira para você e fala assim, mas a minha avó cria galinhas em casa e os ovos se perdem. E aí tudo bem comer, então, se não tem crueldade? Porque isso é uma coisa que até no próprio movimento vegano, às vezes, causa alguma então, assim, né? Não tem galo, não é galado... Tipo, meu cachorro faz cocô. Se eu quiser pegar o cocô do cachorro e fazer o que eu quiser, eu poderia. A questão é que é muito diferente. Não é esse o problema. Não é esse o problema ético. Não é o comer ou não comer o ovo que sobrou da avó, entendeu? Sabe assim, não é... É que a pessoa vai indo até quando ela vai achar uma coisa... Ela vai até você dizer, tá bom. Come. E se você estivesse solto numa ilha deserta, 10 dias sem comer, você comeria normal. É a mesma posição, entendeu? Tipo, sinceramente, discutir o que cada um faria nessa situação, se ela acha certo ser... Isso é muito pequeno. Não, e normalmente a avó do seu amigo vai matar o frango.
No fim. No fim, ela vai matar e vai fazer a galinhada. Mas vamos supor que não vá, que ela seja uma galinha ou duas de aí estimação. Dois anos atrás, eu resgatei uma galinha da macumba. E, na verdade, a gente achava que era um galo. E ficou galo. O galo é um pouco mais difícil, então ele tava com a pata quebrada. E aí ficou um pouco num apartamento que eu morava com a minha amiga. E aí até começou a crescer e era galo e ninguém queria adotar, porque galo em apartamento faz barulho. Sim. E tal. E aí a gente começou a saga, eu, Guilherme, Bambina e Black para Brasília. Black era o suposto galo, que na verdade era uma galinha. Aí chegou lá na casa da Marina, amiga nossa, no dia seguinte ela falou assim, então, já ouviu falar que galo bota ovo? O Black botou um ovo. E aí a gente, né, primeiro a gente achou que realmente o galo tinha botado o ovo. Sério? Todo mundo começou biólogo a achou isso mesmo? Não. Rapidamente refutei esse cara. Porque Foram 2 segundos. Porque 2 biólogos já tinham falado pra gente que era macho, que era galo, e tal, enfim. E ninguém tinha... Eu acho que eu não teria coragem de comer o ovo do galo, da Black, do Black, enfim. Mas se eu comesse o ovo do Black, que eu resgatei da macumba, eu não me sentiria mais ou menos vegana. Porque não é esse acho que o problema dos animais, né? Mas eu entendo que as pessoas sempre querem chegar até o ponto de testar, né? Sim. Até o ponto de você dizer, tá bom, eu comeria. Eu tenho uma tese, assim, para exemplificar sobre isso, é que eu também acho que se não tem crueldade ou coisa assim, se a pessoa quiser comer o cocô do cachorro, ok. Mas eu, pessoalmente, se eu tivesse uma cadela em casa, vamos supor, e ela tivesse lactante, tivesse dando leite para os cachorrinhos ou coisa assim, eu não ia nem pensar em tomar o leite, porque... Você tem maior nojo. Simplesmente não é alimento, entendeu? Então, a postura para mim, faz sentido mostrar para os meus familiares e amigos que aquilo, eu não acho que aquilo é um alimento, independente se tem crueldade ou não, porque... então, eu acho que se eu falasse, assim, que eu comeria aquilo, eu acho que talvez eu esteja incentivando alguém a procurar um produto semelhante, alguma coisa assim. Eu acho que um roedor silvestre, ele é alimento para um gavião, né? O leite da vaca é um alimento. A pedra não é alimento para ninguém. Tem alguns mentira, avestruz come pedra. Quem? Avestruz. Acho que é para ajudar na digestão, talvez seja um remédio. Mas, enfim, mas eu entendo a tua postura. Eu não comeria, por exemplo, no caso desse, de um amigo meu dizer, eu tenho aqui um terraço, aqui um sítio, tal, e... Mas, gente, não mais, uma galinha adotada aqui. Não mais, a gente passou dessa fase, a gente foi, aceitou que não vai comer nunca mais e que a gente tá bem resolvido com isso. Mas, às vezes, uma pessoa que ainda come ovo de granja, e se ela tiver o ovo da avó e ela fizer essa transição para isso, é que nem o tal da segunda sem carne, às vezes é o primeiro passo para ela. E ela entender que talvez isso não seja a solução dos problemas, porque a gente não vai ter a galinha da avó para sempre. Não existe uma para todo mundo. Acho que ela precisa... Existe uma avó para todo mundo, né? Não vai ter essa situação entender sempre. Que não pode parar também de comer. É como você para de comer carne e tá comendo frango ou coisa mas assim. Exato. Se você parar ali, tá resolvido. Eu acho que isso é uma típica, desculpa o vocabulário, mas eu acho que isso é uma típica masturbação intelectual de ativista vegano. Sabe, tipo, qual é a relevância disso no mundo? Sabe? É aquele tipo de pergunta. Mas e a muriçoca? A muriçoca que é pernambuquês, né? E o pernilongo? Pernilongo. O que você faz? E tal. Sério que você vai gastar o meu tempo pra gente ficar discutindo isso? Não é muito relevante, né? Vamos combinar. Mas, enfim. Em números, né? Talvez filosoficamente. Eu acho que não é relevante sobre quase nenhum aspecto, na verdade. Esse tipo de questão mega extraordinária, sabe? Excepcionalidade. Eu acho pouquíssima relevância. Tá. Porque realmente, tipo, dos 10 mil animais que morrem por minuto, né, esses... Eu acho que a gente ainda tem um papel gigantesco em relação ao ovo de granja, né, tanto também do aspecto de vista nutricional, uma vez que você está colocando para dentro do seu corpo tudo que acontece dentro desse ambiente, né? Então, tudo que é utilizado na ração, como tudo que acontece com a galinha, tudo que ela está colocando para fora dela e que a pessoa resolveu comer, e hoje, por vários motivos, o consumo de ovos vai cada vez crescer mais, né? Pela seleção dos países.
de muitos motivos, uma pela quebra do mito da gordura, da questão do colesterol, então está voltando muito essa questão. É legal, né? você falar isso, assim, o ovo também, assim como outros produtos como o peixe, as pessoas tendem a achar que é mais saudável, apesar do ovo também muitas vezes já ter sido como vilão da dieta, inclusive de quem come carne, mas tem uma tendência a se acreditar que o ovo é um alimento completo, coisa assim. O que você vê isso? Acho que independente da minha visão ou da nutrição em relação ao alimento, assim, a gente pode entrar nesse campo e falar que sim ou que não, é visão de profissionais, de pessoas diferentes, mas a questão é que se o consumo desses alimentos vai crescer ou não pelo aspecto nutricional, por isso que eu falo, só pela saúde, só pela nutrição, a gente não responde o vegetarianismo, em vários aspectos. Mas a gente tem que olhar o que acontece com o alimento antes dele chegar no nosso prato. Então, a gente precisa ressuscitar isso nas pessoas em relação ao industrializado, em relação à produção dos ovos de granja, em relação à carne. A pessoa precisa entender aquele videozinho do PETA que mostra, né, o pedaço de frango no prato, tudo que aconteceu antes de chegar. E toda refeição tem um passado, né? Exatamente. Qual é o passado daquilo ali? E você querer ver se você vai pôr para dentro de você ou não. Porque se a gente for só pelo aspecto nutricional, aí a gente não justifica muitas vezes o não consumir mais esses produtos. Né? Mas uma pergunta direta, que eu já sei a resposta, porque você também não consome, mas é possível uma pessoa viver sem consumir ovos? Sim, com certeza, super possível. Tem muitos aminoácidos e tudo, mas dá para conseguir de outras formas. Não dá para ir morrer. Não dá, lembrei agora. Peraí, a gente tem que morrer. Não, dá sim. É que a gente não está vivendo ainda numa sociedade pronta para isso. Isso é fato, que a gente sabe a dificuldade, muitas vezes, do tipo de estilo de vida da pessoa, quem come muito fora de casa, etc., de adaptar tudo isso para uma alimentação saudável. Talvez uma questão social, né? Porque diferente da carne, o ovo é realmente bem acessível financeiramente. Financeiramente, na preparação das receitas, as pessoas não sabem fazer, às vezes, um bolo, uma receita simples, sem ovos. Sem e ovo, você vê que não cresce. É muito, muito mais simples do que a gente imagina, mas é uma coisa enraizada de cultura ainda, de falta de noção de gastronomia em vários aspectos. Então, a gente ainda está muito longe desse mundo ideal para dizer que assim, as pessoas têm facilidade para isso. Eu acho que o ovo lacto vegetariano, muitas vezes, pelo menos que eu vejo no consultório, que as pessoas permanecem nesse tipo de alimentação, é porque socialmente, fora de casa, é muito mais fácil. Então, ainda... principalmente quem quer ser saudável. Né? Às vezes quem tá comendo qualquer coisa, come uma batata ali, um negócio lá. E o povo já academia. E aí também a questão é isso, é uma coisa de baixo custo, elevado em proteína, então isso acaba mantendo, né? Faz parte da alimentação das pessoas, né? O que vai realmente tirar a pessoa, deixar fazer ela consumir, é olhar para os outros lados. Se a gente questão ética, ambiental. Exatamente. Para entender. A questão do ovo é isso. A questão, o ovo é ética total. Você atende muitos pacientes e você é especializada em nutrição esportiva também, não é isso? Sim, sim. E a questão os atletas tendem o whey, né? A questão do whey não, né? O whey é leite, de né? leite. Albumina clara, né? e clara de ovo e essas coisas todas. Chega bastante paciente no seu consultório que é atleta, que gosta de treinar na academia, assim, que eles não conseguem ver outra forma de ter proteína. As pessoas têm dúvidas, elas não têm, pelo menos que me procuram, elas têm dúvidas, mas não têm resistência. Tá. É diferente, às vezes, de uma roda de conversa em determinados lugares, a pessoa achar que realmente sem o ovo ela não conseguiria, ou sem a proteína do leite, o whey protein, o que for, ela teria dificuldades para conseguir os mesmos resultados, mas é porque a gente realmente está enraizado culturalmente numa alimentação com derivados animais em todas as refeições o dia todo. É porque a gente tem exemplos de fisiculturistas bem-sucedidos que são veganos, né? Obviamente, então, não usam ovos. Exato. Então, assim, falta um pouco de conhecimento, na verdade. É o que as pessoas precisam de conhecimento, disseminação de conhecimento do porquê que é possível, de entender melhor a relação de proteína, porque as pessoas relacionam proteína só com proteína animal. Então, que elas entendam que esses aminoácidos você encontra em todos os alimentos de origem vegetal e como fazer essas combinações para o estilo de vida dela, para o esporte dela. Então, as pessoas precisam de orientação. Né? E a questão do colesterol, do ovo? Não, isso já caiu por terra. Isso já caiu por terra. Não é o ovo, na questão do colesterol, não então, é um por isso bom que eu estou te falando que normalmente a tendência é aumentar o consumo com Entendi. Mas a salmonela?
Alguma coisa tem Salmonela. Salmonela, Mas ovo... Ovo é uma das principais fontes. Tanto que... cozido, né? Tanto, por exemplo, no Bom Prato não tem ovo. Por causa disso. Mas o ovo é uma discussão muito ética e muitas das pessoas terem a percepção, do meu ponto de vista, de onde vem, como que é e se aquilo faz sentido para elas começarem a mudar. Sim. Eu acho que esse é o caminho. Tá. Mas, Fábio, desculpa, voltando àquela questão do valor que você falou, né, que eu acho que é muito importante. Feito o desabafo, desculpa o meu desabafo sobre a questão desse tipo de debate, mas eu acho que tentando a gente ter uma imagem final assim, dessa questão que é colocada nesse episódio aqui, acho que realmente quando você atribui um valor econômico para o animal, você gera o maior dos problemas do ponto de vista de direitos animais, né? Você, mesmo que seja uma barraquinha de ovo caipira, se você está comprando, né? Aquilo realmente é um incentivo, uma confirmação de que você acredita que aquele animal está ali para te servir. Incentivando mesmo que aquilo seja feito mais, né? Quem não quer ganhar mais dinheiro, pô? O cara ganhou dinheiro com aquilo, vai fazer mais daquilo. Mas foi assim que começou o confinamento. Né? Exato. Então começou a vender, aí as pessoas começaram a comprar mais, então precisava colocar mais animais em espaços menores. Então, de certa forma, a gente está dando start nesse ciclo, mesmo com um produtorzinho pequeno, quando você compra. Né? Então, acho que né, na escala de problemas, a gente tem, obviamente, em primeiro lugar, o problema da indústria de ovos, que é essa coisa horrorosa de confinamento, a vida inteira, etc. Num segundo grau, a gente tem os ovos caipiras, que são caipiras e orgânicos, que é menos ruim porque no meio da vida o animal sofre, está uma vida ali mais harmoniosa com o ambiente, enfim, mas tem uma série de implicações éticas graves no início e no fim, então continua sendo bastante problemático. Sendo morto do mesmo jeito. Continua sendo bastante problemático do ponto de vista ético. Você tem, então, num terceiro nível, talvez, esse exemplo que eu estou mencionando, da barraquinha da senhorinha que vende o ovo, das 10 galinhas que ela tem, né? Que de certa forma você está estimulando para que aquilo cresça, para que aquilo... Que ela tenha 15. Que tenha 15, tenha 20, tenha 100, para que aquele animal vire mercadoria, enfim, né? E seus produtos, seus ovos de mercadoria. E no último nível, aquela questão que você perguntou a respeito do ovo do meu amigo, que tem lá uma galinha que ele me dá sem cobrar nada. Eu acho que isso aí é uma questão pessoal, né? E quem quiser consumir, não acho que deve ser considerado mais ou menos vegano, se a galinha não é morta, se a galinha é tratada com amor, como um animal de estimação, e aquele ovo está ali e alguém come. Mas que eu, por exemplo, pessoalmente também não comeria, porque realmente tenho nojo disso. Nesse ponto eu discordo pela questão que eu acho que incentiva, assim, mostra de ser visto como alimento. Como Porque aí o amigo que tem aquelas galinhas, tipo, você falar que não consome nada de origem animal, o cara fala, mas você come o ovo que eu te dou, enfim. É uma questão bem delicada, é um nível realmente muito diferente. Você não vai querer dar esse pano na manga para o cara que quer... Se esse, né, o dia que esse for nosso problema, eu vou estar na praia tomando água de coco. É verdade. A gente estaria aqui discutindo, na verdade. Entendeu? Então eu acho que é mais nisso. Talvez a gente um dia chegue nessas discussões, nossos netinhos estejam falando. Que beleza vai ser, né? Nossa, que beleza, né? Eu vou estar na praia. Essa preocupação a gente acaba o Vista, sua entrevista, se é SVB, vai jogar videogame. Que aí já tá no finalzinho. Videogame, eu vou pra praia. Tranquilamente. Bom, para finalizar então esse episódio sobre a questão dos ovos, eu acho que a gente até já respondeu essa pergunta, mas falar em ovo caipira, quando a pessoa diz que ela consome só ovo caipira, seria então uma desculpa para consumir todos os ovos, que nem ela vai numa festa, ela não vai perguntar. Né? Uma desculpa para consumir todos os ovos, então, no fim. Eu acho ela assim... compra um pão, provavelmente ela não pergunta se o ovo é caipira. Então, se ela vai na feira orgânica, lá tá escrito ovo caipira. Tipo, eu acho que é uma tentativa. Talvez seja um passo. Tentativa de chegar mais perto. É uma tentativa de melhorar. Tentativa de ir pro lado que não prejudique tanto os animais. Mas eu acho que então a gente precisa mostrar mais. Assim, olha, não é bem assim. Pergunte o que... naquele filme Veg Educated... Sabe? Você assistiu? Primeiro, hein? Não. Mas eu sei que o nome é difícil. Muito bom. E aí tem a mãe vai lá e se questiona e liga para produtores orgânicos.
Tá, mas e o que acontece com os pintinhos machos? Porque ela queria realmente isso, ela queria consumir ovos, mas ela queria ovos éticos. Entendi. E aí ela perguntou o que acontece no começo da vida e no final da vida, e o produtor falou, e aí ela... Então é isso. O que fica então desse episódio, que a gente já está com o tempo esgotado, ligue para o produtor orgânico que você pensa em comprar ovo e pergunte o que ele faz com as galinhas depois. Tchau, até o próximo episódio.